Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Ok, agora nós vamos seguir com algo mais, de certa forma, esquisito, mas também cruel. Uma forma como a pessoa se auto-sabota e se autodestrói sozinha. A história mais odiada de Quilos Mortais. E a gente já viu uma história horrível de Quilos Mortais. Se você acompanha, você já viu. Se não, procura aí no canal Quilos Mortais. Mas parece que tem um caso pior ainda. Apesar de ter caído em um teste E o vídeo é do canal de Prado, tá, gente? psicológico e protagonizado vários bate-bocas com o Dr. Now, Angela Jones conseguiu o impossível: transformar ódio em admiração. Sim, a paciente mais explosiva e problemática de Quilos Mortais acabou surpreendendo o próprio Dr. Now com um final que ninguém esperava. Se você quer saber como a mulher mais odiada da série deu a volta por cima, então já comenta "eu quero" aqui embaixo e se prepara, porque essa história vai te surpreender. Aproveita e já capricha com seu gostei e se inscreva para continuar recebendo mais vídeos como esse. Olha só, além de ter os melhores e mais baratos suplementos do mercado, Ok, não. a gente já viu muitos pacientes problemáticos em Quilos Mortais, mas poucos conseguiram despertar tanta raiva, frustração e incredulidade quanto Angela Jones. Uma mulher que transformou a própria dor em desculpa e a compaixão das pessoas ao redor em arma de manipulação. Mas o que faz alguém chegar a esse ponto é isso que vamos entender agora. Angela começa sua história presa dentro de um quarto. Cara, já me começa muito tenso com essa... A estrutura de uma pessoa que não consegue mais se levantar por causa do peso dela. Isso pra mim é uma das condições mais tristes de um ser humano. Que é muito pesado, literalmente. Nem foi na intenção de fazer trocadilho, mas saiu. Literalmente e emocionalmente. Com cerca de 290 quilos, ela já mal conseguia sair da cama. O curioso é que, segundo ela, a vida era injusta. Mas bastava observar alguns minutos do episódio para perceber que o sofrimento dela ia muito além do corpo. Era o resultado de uma vida inteira de traumas, escolhas ruins e zero autocrítica. Desde pequena, Angela cresceu num lar onde o amor e o abandono se misturavam. Os pais eram dependentes químicos, o que a deixou sozinha boa parte do tempo. E quando mais precisava de proteção, ela foi abusada por um familiar. Algo que, ao contar pra mãe, foi simplesmente ignorado. Ali, com apenas 8 anos, ela aprendeu uma lição cruel. Foi ali que eu comecei a comer mais. A comida era um bom conforto, porque estava sempre ali. E era uma coisa que eu podia controlar quando todo o resto... Pior que muita gente se alivia nessa hora dessa forma. Incontrolável. Aos 13 anos, Angela já pesava 100... Ou é comida, ou é droga, ou é... outra alternativa aí. E aos 16, mais de 135. Mas o peso não era o único problema. Aos 13, ela começou um relacionamento com um homem de 27 anos. Uma diferença absurda. Ah, que ideia boa, que ideia boa. Eu tenho 13 anos, que tal eu pegar um cara de 27? Tá na margem. E o pior, ficou grávida. O bebê foi entregue para adoção, e ela seguiu a vida sem apoio, sem limites e com uma cicatriz invisível que nunca cicatrizou. A adolescência dela foi um resumo de caos. Prisões, abuso, vícios e recaídas se tornaram rotina. Angela passou quase toda a juventude entre relacionamentos tóxicos e dependência química, até que, aos 32 anos, uma lesão no joelho a deixou totalmente imobilizada. E o resultado foi devastador. Quando eu cheguei no hospital, eu vi o meu peso pela primeira vez em alguns anos, e eu tava com 229. Duro ouvir isso, né? Mano, mas o problema é que, embora... Só de vê-la comendo já tá me dando agonia, cara. Meu Deus! Angela reconhecesse o horror da situação, ela não fazia absolutamente nada para mudar. Ela dizia sentir vergonha de ser cuidada pelo marido, mas obrigava a própria filha, Desiree, a assumir o papel de cuidadora. A jovem, de pouco mais de 20 anos, cuidava da mãe, da filha pequena e ela já sendo obesa também, porque tudo espelha e da casa, enquanto Angela passava o dia reclamando e comendo. E é aí que vem o primeiro ponto chocante do episódio. Angela dizia: eu não quero que meu marido Justin me ajude, porque eu não quero que ele cruze a linha de ser o meu marido pra ser o cuidador. Ou seja, pra não... Ah, mas minha filha eu criei ela pra isso, né? Assustar o marido, ela jogava toda a carga emocional e física nas costas da filha. Como é que alguém consegue achar isso justo? E o pior, Angela se via como vítima. Segundo ela, ninguém a ajudava, quando na verdade todo mundo girava em torno dela. O episódio mostra Desiree exausta, tentando equilibrar as tarefas domésticas e a maternidade, enquanto Angela reclama que o lanche não veio do jeito que queria. Ela exigia listas Eu já tô com vontade de bater
listas diárias de compras e quando algo saía errado, explodia. Afinal, para Angela, qualquer contrariedade era uma ofensa pessoal. E o mais cruel é que a família alimentava o ciclo literalmente. Os irmãos levavam fast food para mostrar carinho, como se o amor só pudesse vir em forma de hambúrguer. É o tipo de lógica que destrói uma família inteira. Sim, é um tipo de lógica que destrói toda a família. Todo mundo vai nessa. Ela vai ter a pior, mas com certeza o resto também vai. Sem que ninguém perceba. Mas Angela não parava por aí. Ela também cultivava o hábito de culpar os outros por tudo. Quando alguém tentava impor limites, ela chorava, fazia drama e invertia o papel, se tornando a injustiçada. E assim, o episódio ia se transformando numa aula prática de manipulação emocional. Um teatro... Sabe o que ela tá me alimentando? Ódio. Ela tá me enchendo de ódio. Eu tô ficando onde satisfeito. ela sempre era a vítima, mesmo sendo a principal responsável pelo caos. Olha, nunca é pra mim, nunca é nada pra mim. Eu não posso contar com ninguém de vocês, mas todo mundo... Eu não tô dizendo que eu tô cansada. Eu tô cansada. Eu não tô dizendo que era burrice. É o tipo de frase que dá vontade de... Eu tô cansado, então levanta. Orca. pausar o vídeo e respirar fundo. Porque o que a gente vê em Quilos Mortais não é só obesidade, é a incapacidade de encarar a própria responsabilidade. Mas ainda tinha mais. Quando o Dr. Now pediu que ela se mudasse para... Não é só a obesidade que eles tratam. É um bando de pau no... Um bando de bolha depressiva, chata, narcisista. Destrói ecossistemas familiares. É isso que os Para mortais Houston, trazem. Angela esperava que toda a família largasse tudo e a seguisse. Esse foi o ponto em que o público começou a odiá-la de verdade, porque não era mais uma questão de saúde, era puro egoísmo. Angela estava disposta a manipular até o amor da filha para continuar sendo o centro das atenções. E olha, o episódio ainda nem tinha chegado na parte mais revoltante. Quando ela finalmente decidiu ir para Houston, a viagem se transformou num show de grosserias. Ela Nem chegou na parte mais revoltante. reclamava do carro, do namorado, da comida e até da estrada. Durante o caminho, fez o marido parar no drive-thru. Sim, no meio da mudança para o tratamento de obesidade, ela quis comer sanduíches e batatas fritas. Agora estamos na estrada. O pior é que o outro parou e comprou. Essa que é a bosta. Para de 4 comprar. horas e já deu. Eu Não tô com tanta fome. compra. Mas como é que alguém vai para se tratar com o Dr. Now e começa pedindo lanche no drive-thru? Esse é o tipo de momento Pô, que faz mano. qualquer espectador perder a paciência e rir de nervoso ao mesmo tempo. E é aí que o episódio começa a mudar de tom. Aquela compaixão inicial dá lugar à indignação. Aquilo ali claramente é do Burger King, mano. A faixinha verde. Angela não era só uma paciente difícil, ela era uma bomba emocional, pronta para explodir em qualquer tentativa de mudança. E o Dr. Now ainda nem sabia o que o esperava. Quando Angela finalmente chegou a Houston, a sensação era de que o destino estava lhe dando uma última chance. Mas bastaram 5 minutos para o público entender que o problema dela nunca foi só o corpo, foi o comportamento. Nunca foi o corpo, cara. Só o corpo não, nunca foi o corpo. Foi ela. O jeito com que ela tratava as pessoas, a falta de humildade, o eterno papel de vítima. Era como se o universo inteiro devesse algo a ela, e todo mundo ao redor fosse culpado por sua infelicidade. Angela desceu do carro bufando, reclamando de tudo. Do hotel, do calor, da estrada, do marido, da filha. Era como se nada no mundo fosse suficiente. E a primeira consulta com o Dr. Now só confirmou o que o público já imaginava. Aquela mulher não estava preparada para mudar. Mano, nem metade do vídeo é e eu já tô espumando. Quando subiu na balança e o visor mostrou 292 quilos, o silêncio tomou conta do consultório. Dr. Now apenas ergueu uma sobrancelha, daquele jeito dele que dispensa palavras. E então disse: Agora, Angela, você tem 1,65 e 292 quilos. E como é seu hábito alimentar? Porque para manter seu peso, você come de 6 a 7 mil calorias por dia. Angela, fria, 6 a 7 mil calorias por dia. Isso dá, em média, a caloria diária de 3 adultos. Se for 7 mil, 4 adultos. 3,5 vezes. É a quantidade calórica de 3 pessoas numa. retrucou que só comia quando estava desanimada. E o médico respondeu com uma ironia digna de Oscar. Está se matando por diversão para evitar a monotonia? O público caiu Caralho! Que resposta, mano! uma ironia digna de Oscar. Está se matando por diversão para evitar a monotonia? O público caiu na gargalhada, mas o clima entre os dois ficou mano. tenso. Angela parecia incapaz de admitir o óbvio, que ela própria era responsável pela situação. Ela tinha uma explicação pronta pra tudo, sempre colocando a culpa nos outros. Disse que o marido não ajudava, que a filha não entendia, que a casa era um inferno. Mas quem realmente tornava tudo um inferno era ela Você mesma. é o inferno, mulher.
Dr. Now foi direto. Ela teria 2 meses para perder 45 quilos. Uma meta totalmente possível, desde que seguisse a dieta e mostrasse algum comprometimento. Mas, ao invés de reagir com foco, Meu Angela Senhor. reagiu com drama. Nas semanas seguintes, ela apareceu em casa completamente apática. O público via uma mulher perdida, mas ainda manipuladora. A filha fazia de tudo, cozinhava, limpava, cuidava da mãe e da própria filha pequena. E mesmo assim, Angela se queixava Cuidava de 2 filhas, uma que era pra ser a mãe dela. de solidão. Era quase inacreditável o nível de ingratidão. O episódio mostrava uma rotina sufocante. Angela passava o dia deitada pedindo comida e criticando os outros. Quando alguém tentava ajudá-la, ela se irritava. Quando não ajudavam, ela chorava. Nada estava bom, nada era suficiente. E por trás dessa carcaça de vítima, o público Eu deixava ela deitada lá, chorando. Até não funcionar mais. começou a enxergar o verdadeiro problema. Angela não queria se curar, queria continuar sendo o centro das atenções. Durante uma nova consulta, Dr. Now percebeu algo estranho. Angela falava de forma confusa, olhava para o vazio e parecia alterada. Ele, com toda a calma do mundo, perguntou: Ok, Angela, me parece que está sob a influência de alguma droga, está tomando algum remédio, porque não me parece normal. Ela reagiu como se tivesse sido ofendida pessoalmente. A cena se tornou uma das mais marcantes do episódio. Angela, completamente fora de controle, tentava convencer o homem que literalmente dedicou a vida a identificar mentiras como essa. Mas Dr. Now, sereno, respondeu com aquela frieza cortante que só ele tem. Eu não tomo nada além do que é receitado pra mim. Então não faça acusações, tá bom? Eu sou médico, Angela. Sei a diferença entre estar doente e drogado. O público ficou de boca aberta, porque era o momento que todos esperavam. O ponto em que a paciência do Dr. Now começava a se esgotar. Só que Angela, ao invés de refletir, transformou o confronto numa nova oportunidade para se vitimizar. Disse que não era justo ser tratada assim, que ninguém sabia o que ela passava. Foi ali que muitos E o que você passa? Hein? O que você passa? Bosta nenhuma! Você fica deitada, morta na tua cama, eternamente comendo e dormindo, vivendo igual uma bolha. O que você passa? perderam qualquer empatia por ela, porque não era mais uma mulher lutando pela vida, era alguém usando a própria morte como chantagem emocional. A viagem para Houston, que deveria simbolizar um recomeço, virou um circo. A cada parada, Angela arrumava um motivo para reclamar. Gritava com o marido, zombava da filha e fazia piadas com a própria irresponsabilidade. O público, dividido entre raiva e incredulidade, já não sabia se ria ou se desligava na TV. Como é que alguém que está indo se tratar de obesidade pede fast food no meio da viagem e ainda acha engraçado? Mas o desastre não parou aí. Quando finalmente chegaram ao novo apartamento em Houston, Angela olhou ao redor e disse que o lugar não era o mesmo das fotos. Que o banheiro era pequeno, que o cheiro era ruim. E aí veio o ápice da insatisfação. Dei a chance de salvar minha vida só porque mentiram pra mim. Hã? Quê? Era pra colocar E isso é assassinato, até onde eu sei. Sim, ela comparou um aluguel mal fechado com tentativa de homicídio. A internet foi a loucura. Memes, reações, comentários indignados tomaram conta das redes. Como alguém que implorou por ajuda podia ser tão ingrato? Ah, eu quero que essa amor... melhor eu não falar. 2 meses depois, ela apareceu na clínica Eu espero que ela tenha o que ela merece. Só sorridente, confiante, dizendo que estava indo bem. Mas, quando subiu na balança, a verdade veio à tona. Tava mais Apenas 4 gorda. quilos a menos. E foi aí que o Dr. Now soltou uma das frases 4 mais a lendárias menos. de toda a série. Você quer me explicar o que houve? Eu tô passando por muitas mudanças agora. Encara essa. Certo. Agora acabou o xilique e terminou de falar? Angela ficou em silêncio. O público vibrou e o Dr. Now, paciente, respirou fundo antes de dizer que, daquele jeito, ela não sobreviveria por muito mais tempo. Mas Angela saiu da clínica furiosa, dizendo que o médico era grosseiro e sem empatia. Disse que ninguém a entendia. E, de certa forma, tinha razão. Ninguém conseguia ninguém entender te como alguém entende. podia ter tanta Como é que oportunidade nas mãos e Exatamente. Como você é tão... chata. desperdiçar todas. O público começava a perceber o que Dr. Now já Pô, é impressionante a capacidade dela de usar a opinião dela independente dos fatos e argumentos. Ela tem uma coragem extraordinária para burlar todos os dois. sabia. O corpo de Angela era apenas o sintoma. O verdadeiro problema estava na mente. E quanto mais ela se sentia desafiada, mais sabotava a própria recuperação. E o que vinha a seguir provaria isso de forma definitiva. Porque na consulta seguinte, o Dr. Now descobriria o que realmente estava no sistema dela. E seria o ponto em que até ele, o homem mais calmo da televisão, perderia a paciência de vez.
Enfim, quando o Dr. Now decidiu pedir um exame O toxicológico sistema em Angela, dela? ninguém ficou surpreso. Era só questão de tempo até ele descobrir o que todo mundo já suspeitava. E claro, o resultado confirmou. Angela ainda era uma dependente química. O médico, sem rodeios, foi direto ao ponto. Não me venha com lágrimas, porque em quase 9 meses nós tivemos todas as chances para fazer isso, mas só tem agido mal. E esse não é o maior problema, porque também achamos narcóticos. Esse é um problema sério que precisamos tratar, porque é o que vai te matar mais rápido. Mas Angela, como sempre, reagiu com drama. Chorou, disse que estava sendo injustiçada, que nunca foi tratada assim. E quando o Dr. Now lhe deu 24 horas para decidir se iria para reabilitação, ela soltou uma das frases mais absurdas do episódio. Eu nem sei o que dizer, porque eu nunca fui tão maltratada assim na minha vida toda. O Dr. Now tá errado. A minha vida estava dependendo disso, mas isso não parece importar muito pro Dr. Now. O público ficou dividido entre o riso nervoso e a incredulidade. A mulher que o programa inteiro pintou como a mais preguiçosa, a mais manipuladora e a mais irritante da temporada, agora estava acusando o médico que literalmente tentava salvá-la de querer sua morte. E para completar o espetáculo, ela saiu da clínica dizendo que ninguém a merecia e que estava cansada de ser boa demais. Foi o ponto final para muitos fãs e, ao mesmo tempo, o início de algo que ninguém esperava. Angela desapareceu das telas. O público acreditou que ela havia desistido, que terminaria como tantos outros casos tristes de quilos mortais. Mas, contra todas as probabilidades, ela reapareceu. Meses depois, uma postagem no Facebook começou a circular. Uma foto de Angela bem diferente. O rosto mais fino, o corpo visivelmente menor. Foi o começo de uma das reviravoltas mais inacreditáveis da história do programa. A mesma Angela que fugia das consultas, mentia nas pesagens e surtava com o Dr. Now, finalmente tinha decidido mudar. Ela passou a seguir a dieta, foi para a reabilitação e, pela primeira vez, começou a se responsabilizar. O milagre que ninguém acreditava começou a acontecer. Depois de meses de esforço, Angela perdeu peso suficiente para se qualificar para a cirurgia bariátrica. E, surpreendentemente, cumpriu tudo à risca. Fez as consultas, passou pelos testes e dessa vez entrou na sala de cirurgia sem escândalo, sem drama, sem gritos. Parecia outra pessoa. O público, que antes a odiava, ficou em choque. Ninguém entendia como aquela mulher, a mais difícil, a mais insuportável, a mais problemática de todas, agora estava vencendo. Mas era real. Angela começou a reaparecer nas redes sociais, comemorando cada conquista. Fez até uma nova conta no Facebook e criou uma vaquinha no GoFundMe pedindo ajuda para cirurgia de remoção de pele. E o mais curioso, as pessoas doaram. Mesmo quem antes criticava, agora queria ver até onde ela conseguiria chegar. Em abril de 2021, ela voltou às telas, dessa vez na série Quilos Mortais, como estão eles agora. E o que se viu foi algo impressionante. Sem cadeira de rodas, caminhando sozinha, ela entrou no consultório com um sorriso tímido. E o Dr. Now, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de volta. Foi um dos momentos mais emocionantes da temporada. A mulher que todos chamavam de insuportável, agora recebia aplausos e lágrimas. E a mudança não era só física. Angela dizia estar sóbria frequentando a igreja e até matriculada numa academia pela primeira vez na vida. A paciente, que antes se escondia atrás de desculpas, agora inspirava outras pessoas. Muitos fãs começaram a segui-la nas redes, e ela passou a usar o aplicativo Cameo, vendendo vídeos personalizados para os seguidores. Um jeito de transformar sua história em algo positivo, e, de certa forma, lucrativo também. Mas não para por aí. Em meio a todas essas novidades, uma notícia inesperada emocionou quem acompanhava o universo de Quilos Mortais. Após a morte de Vianney, uma das pacientes mais queridas do programa, Angela, que havia morado por um tempo com ela e o marido, começou um relacionamento com Ellen, o viúvo de Vianney. É o quê? Sim, o mesmo Ellen que muitos espectadores lembram por sua doçura e paciência. O destino, de um jeito estranho, uniu duas histórias trágicas em algo novo. E, contra qualquer previsão, Angela e Ellen ainda estão juntos. Era difícil imaginar que aquela mulher tão descontrolada conseguiria dar a volta por cima. Mas ela conseguiu. Mas o quê? Hoje, Angela é uma daquelas histórias que lembram por que Quilos Mortais existe. Não para mostrar o fracasso, mas para provar que mesmo nas piores pessoas, existe um fio de esperança, se a vontade de mudar for real. E é isso que torna sua trajetória tão emblemática. Ela foi da paciente mais odiada ao exemplo vivo de que é possível mudar, mesmo quando ninguém mais acredita em você. Eu não sei. Essa pessoa ainda existe lá dentro. Chegamos. Oi, Grace. Bem? Mano, eu não sei. Essa moça vai de uma extremidade pra outra. Eu tenho quase certeza, mano. Nada me tira da ideia de que é isso.